Bem-vindos a todos e todas ao espaço virtual do Instituto Lula. Meu nome é Melissa Cambuí, eu componho a coordenação do setor de cursos aqui do Instituto, e é com satisfação que, em nome do Instituto Lula, eu dou as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste espaço de formação. Para nós é uma satisfação contar com a sua participação e também gostaríamos de agradecer aos convidados e às convidadas e a todos que estão envolvidos na produção desse webinar. Fica com a gente, curta, comente, acesse as redes sociais do Instituto Lula e ajude a gente a divulgar. O Instituto precisa de vocês nessa tarefa de fazer chegar a cada vez mais pessoas esses estudos e essas pesquisas. Vamos começar. Jorge, a palavra está com você. Olá, saudação a todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento nas redes sociais do Instituto Lula. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo é composto de webinários para apresentação e debate dos estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto Lula realizou no final de 2021 e que agora já estão em sua etapa final. Depois de alguns meses de trabalho e discussões internas, este é um momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões de convidados externos sobre seus trabalhos. Esses estudos e pesquisas, vale salientar, né, estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto e procuram contribuir para o esclarecimento e a solução de problemas relacionados ao desenvolvimento e à soberania nacional, à redução das desigualdades e ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil na era digital. Eu sou Jorge Abraão de Castro, sou doutor em Economia e membro do GAT, que é um grupo de acompanhamento de temas estratégicos do Instituto Lula. E serei o mediador da nossa conversa, e se houver tempo ao final, farei alguns comentários também ao trabalho do Gabriel. Hoje, o estudo a ser discutido no webinar é parte de um dos temas do referido edital, denominado Identidades Sociais e Desigualdades na Era Digital. E o estudo, propriamente dito, tem como título Por uma Teoria LGBT da Privacidade, e será apresentada por seu autor, Gabriel Pereira Pena Andrade, mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, com bolsa da Fundação Konrad Adenauer, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, vencedor da medalha Presidente Bernardes por seu desempenho acadêmico entre os discentes do curso de Direito no ano de término da sua graduação. Este trabalho será comentado por Emanuela Ribeiro Harfield, que é, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestranda da Ciência Política da mesma universidade. E dedica-se ao estudo de direitos humanos, direitos digitais e implicações políticas das novas tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Quem quiser complementar, salientar alguma coisa nos currículos, fica à vontade, tá? Gabriel e Manu. Feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra ao Gabriel para que ele possa fazer sua apresentação no tempo entre 20 a 30 minutos. Por favor, Gabriel, a palavra é sua. É, Boa tarde para todo mundo, boa tarde, professor Jorge, boa tarde, Manu. Queria agradecer primeiro a oportunidade dada pelo Instituto Lula, que foi um momento bastante enriquecedor da minha carreira acadêmica. Queria agradecer a Manu por topar o convite de vir aqui comentar esse trabalho. E queria agradecer também ao Jorge e o Léo, que criaram esse ambiente para que nós possamos ter essa conversa hoje. Como o professor Jorge já iniciou, o meu artigo se intitula Por uma Teoria LGBT da Privacidade, e eu tento discutir nele os contornos que são dados atualmente ao direito à privacidade no ordenamento jurídico, né, nas leis brasileiras, no direito brasileiro, a partir de experiências específicas, que são experiências do que nós chamamos hoje comunidade LGBT, LGBTQIA+. Eu utilizarei o termo LGBT, mas sem significar algo que se restringe à população de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans. Reconhecendo toda essa multiplicidade que existe entre
dissidências de gênero e de sexualidade. E eu começo essa reflexão a partir de 2 casos empíricos que chegam aos tribunais brasileiros. O primeiro caso é o caso de R. Esses 2 casos estão em segredo de justiça, então, você não sabe o nome das pessoas envolvidas, somente as iniciais. Então eu tratarei essa pessoa, que eu não conheço o nome ou o gênero ou a faixa etária ou nada, somente pela primeira letra de seu nome, que é R. R é uma pessoa negra, isso eu consigo saber pelo processo, que foi aprovada em um concurso para um cargo público no município de São Paulo, por meio da reserva, para pessoas negras e indígenas das ações afirmativas que existem na prefeitura de São Paulo, no município de São Paulo, assim como existem em diversos outros entes da federação. Após continuar, sua carreira profissional, R tenta, alguns processos seletivos internos de corporações privadas e não consegue aprovação em nenhum deles. Posteriormente, ele descobre, ou ela descobre, informalmente, que as negativas se dão porque quando seu nome é procurado nas ferramentas de busca, digitais, nos sites de busca, eh remete-se à página desse concurso e a sua condição enquanto aprovado pelo sistema de reserva de vagas é revelada e, portanto, ele fica sujeito a um estereótipo racista de que pessoas que usufruíram do sistema de cotas são menos, capazes de realizar trabalhos e, por isso, repetidamente, se nega a essa pessoa, vagas de emprego. Essa pessoa decide então entrar com um processo contra, 2 buscadores que eram populares e que são usados cotidianamente por todo mundo que usa a internet. Ele alega algo que já existe no direito europeu e que, à época, existia em alguns precedentes no direito brasileiro. Posteriormente, esse aspecto que nós chamamos de direito ao esquecimento, ele acaba sendo, eh, reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas à época esse julgamento não existia ainda. O que é esse direito ao esquecimento que R alega? R alega que o fato dele ter, eh eh, realizado alguma ação, seja ela positiva ou negativa em seu passado, não pode ser um farol eterno para o futuro, e que os atos pregressos dele não podem servir como estigma, para mudanças em sua vida. Ele perde na primeira instância, ou seja, quando ele entra com o processo, o juiz nega e ele recorre ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um órgão superior. E esse Tribunal de Justiça de São Paulo analisa o caso e rejeita também essas alegações sob 2 argumentos principais. Primeiro, de que o concurso público é público, então, portanto, a publicidade é um elemento, inerente a esse concurso. E segundo, e isso é bastante salientado na sentença, no acórdão, na verdade, que nós chamamos, mas é como se fosse uma sentença, que passar num concurso não é algo negativo, é algo positivo e que, portanto, não é algo que causa um estigma em alguém e não estaria coberto pelo direito ao esquecimento, pelo que nós chamamos de direito ao esquecimento. O segundo caso é de F, também um caso em segredo de justiça, e nós não conhecemos nem a idade, nem, o pertencimento étnico-racial de F, mas nós conhecemos o seu gênero. F é uma mulher. Então, diferente de R, eu posso trabalhar com com certeza em relação ao pronome, é ela. F é uma mulher que posa para uma revista masculina, em um ensaio que envolve nudez.
Esse ensaio, ele fica restrito a pagantes dessa revista dentro de um site, portanto, é bem mais restrito do que algo amplamente publicizado. Porém, as fotos de F vazam e ficam disponíveis em diversos sites, diversos blogs da internet, gratuitamente. IR avisa provedores de blogs conhecidos que suas fotos nuas estão sendo divulgadas em sites de internet gratuitamente. Os sites se recusam a fazer a retirada, sem ordem judicial, e F entra na justiça pedindo a identidade das pessoas que realizaram a postagem, mas também a condenação desses provedores de internet, de blogs, né, por não terem retirado o material após informados que esse material de nudez estava hospedado nesses sites. No Brasil, existe uma lei bastante conhecida que se chama Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet serviu para regulamentar essas relações digitais e ele coloca, né, no artigo 19, que os provedores de internet, os hospedeiros de sites, só podem ser responsabilizados por danos morais ou danos materiais devido a conteúdo gerado por terceiro. Então, se eu tenho um, um, um site de hospedagem de blogs, eu só posso ser responsabilizado pelo conteúdo que um terceiro coloca naquele blog se houver determinação judicial para retirada e, mesmo assim, o provedor se negar a fazê-lo. Porém, há uma exceção no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet diz que o provedor que disponibiliza conteúdo gerado por terceiro é responsabilizado independente da ação judicial se ele mantém em seus provedores, nesses blogs, conteúdo contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado e após notificação da pessoa envolvida. Então, o que F estava alegando é que esse ensaio nu continha cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado e que, a partir do momento que ela alertou esses provedores, eles tinham a responsabilidade legal de retirá-los. A discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal superior localizado em Brasília, se focou num ponto específico dessa locução, cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Obviamente eram cenas de nudez, isso é algo facilmente aferível. A discussão era se o fato dela ter vendido ou ter colocado à venda no mercado esse ensaio sensual com cenas de nudez fazia com que essas cenas perdessem o caráter privado. Então, portanto, não seriam cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Seriam cenas de nudez ou de atos sexuais. E que, portanto, não estariam cobertas por esse artigo específico do Marco Civil da Internet. A discussão no STJ acabou decidindo que o fato de F ter colocado à venda essas cenas de nudez retirava o seu caráter privado e que, portanto, o provedor só seria responsabilizado após determinação judicial. Essa decisão não veio sem discordância. O caso foi julgado por 5 ministros, né, como nós chamamos os juízes dos tribunais superiores, e o placar acabou sendo de 3-2. Uma minoria, 2 juízes, ministros, consideraram que o fato de F vender essas imagens não tira o seu caráter privado, devido ao fato dela ter considerado que essa venda seria realizada somente para aquele público que é restrito porque paga naquele site. E que a privacidade não é algo que você consiga definir a priori.
que é algo que depende das expectativas sociais. E então, esses atos continuariam sendo de caráter privado. Esses 2 casos mostram como que é complexo você falar de direito à privacidade na era digital. O que antes era privado, hoje já é, na verdade, muito acessível a todo mundo a partir dos meios de comunicação. Inclusive, se você digitar seu nome entre aspas no Google, aparece, fatos da sua vida que talvez você não quisesse que fossem publicizados, mas que são e que estão na internet. A minha reflexão hoje, então, vai ser como que a gente consegue redefinir esse direito à privacidade na era digital, mas partindo de um lugar específico, partindo de experiências que pessoas LGBT vivem cotidianamente. E eu escolhi tratar dessas eh eh, experiências e como elas podem criar noções sobre direito, porque a minha defesa aqui é que, por muito tempo, a linguagem jurídica foi uma linguagem do homem abstrato, da ideia de que todos os seres humanos são criados livres em igualdade e em direitos. Isso não é um problema a priori. Só que, historicamente, esses homens que são abstratos, que são criados em igualdade de direitos, são, na verdade, bastante concretos. Por muito tempo, a linguagem jurídica não se preocupou muito com minorias sexuais, minorias de gênero, minorias raciais, pessoas com deficiência, pessoas da classe trabalhadora. E o que eu quero hoje é demonstrar que levar essas experiências em consideração pode ser, na verdade, muito benéfico para pensar o direito como um todo. E eu justifico isso epistemologicamente, né, do ponto de vista de como nós podemos conhecer, a partir de 2 contribuições que são diferentes. A primeira contribuição, que é importantíssima, é dos chamados movimentos críticos, teorias críticas da raça e do feminismo negro. Feminismo negro, a partir de autoras, como Angela Davis e, Patricia Hill Collins e várias outras, elas trabalham de maneira muito forte a questão de que as experiências das mulheres negras são diferentes das experiências das mulheres brancas e são diferentes das experiências dos homens negros e que são diferentes das experiências dos homens brancos, criando o que uma outra autora do feminismo negro, Kimberly Crenshaw, vai chamar de interseccionalidade, que há discussões acerca de qual o melhor termo, mas interseccionalidade é um termo que é bastante utilizado e que tem uma densidade teórica muito grande. Eh, a proposta dessas autoras, então, é pensar como que o lugar de alguém influencia a forma que essa pessoa teoriza sobre essa realidade. Isso não é, de maneira alguma, uma forma de restringir discursos, mas é uma forma de reconhecer que a pluralidade ela é boa e que a pluralidade ela cria novas formas de ver o mundo. Um segundo ponto, eu vou tentar passar mais ou menos rapidamente para chegar na parte da privacidade, é uma outra teoria que é desenvolvida na Alemanha, que é uma teoria que é conhecida como Sociedade dos Intérpretes Abertos da Constituição, que foi criada por um filósofo do direito chamado Peter Heberle. O que que diz a ideia de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição? Se você pegar a Constituição brasileira e ler o artigo 5º, que fala dos direitos individuais, e o artigo 6º, que fala dos direitos sociais, você vai achar o seu dia a dia. Quando você acorda, você tem direito à vida. Quando você fala, você tem direito à liberdade de expressão. Quando você vai ao trabalho, você tem direito a uma série de direitos trabalhistas. Quando você está em casa, você tem direito à moradia. Quando você utiliza o SUS, você tem direito à saúde. Quando você vai à escola, você tem direito à educação. Você vive
os direitos fundamentais todos os dias. E quem vive algo pode falar sobre isso. Então, a ideia de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição é que quem tem que falar o que está escrito no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º, não é só juristas, pessoas que têm formação jurídica como eu, a Manu, ou qualquer juiz, ou qualquer membro do Ministério Público, ou qualquer advogado. São essas pessoas, obviamente, mas também quem vive essa norma. E como que você fala sobre direitos? Você pode falar sobre direitos de maneira aliada ao que já vem sido escrito, à tradição jurídica, o que exige anos de estudo, ou você pode falar a partir das suas vivências. Essas vivências, elas não são formas menos poderosas ou inferiores ao discurso jurídico, são coisas que acrescentam ao discurso jurídico. Então, a minha defesa aqui é que contar histórias, como eu contei no início, pode ser, na verdade, muito legal, porque pode ser uma oportunidade de nós vermos o direito e as normas jurídicas de outras formas, de outras maneiras. Mas como que isso se adequa ao direito à privacidade e como que a comunidade LGBT vive o direito à privacidade? Para saber isso, eu pesquisei. Eu não podia fazer entrevistas, porque eu não tinha muito tempo, e entrevistas têm uma série de passos que são necessários e cuidados que são necessários em relação a comitês de ética. Exige uma reflexão ética muito grande, que exige um tempo. Então eu decidi pegar emprestado o que outros autores que vieram antes de mim fizeram. Eu fiz uma pesquisa sobre como pessoas LGBT falavam sobre suas vivências na literatura científica e pensei alguns discursos, obviamente, referenciando a todo momento os autores e as autoras que coletaram originalmente esses discursos, para tentar entender como que eles falam sobre privacidade, como que essa comunidade fala sobre privacidade, e o que que isso pode ensinar para nós juristas. A privacidade, e é importante dar esse contexto histórico, ela foi criada originalmente no final do século XIX como direito de estar só. Quando eu tenho privacidade, eu tenho o direito de fechar a porta da minha casa, fechar a cortina e fazer o que eu quiser lá dentro, obviamente, de algumas balizas. Com o tempo, esse pensamento foi se flexibilizando um pouco, justamente porque você não tem consciência de quem está te vendo o tempo todo, ainda mais na internet, com os novos meios de comunicação. Quando eu era criança, e isso é uma história e é bom contar histórias, e eu estou defendendo isso, então eu vou contar histórias. Eu era uma criança que eu queria ser um cientista natural, eu queria ser um astrônomo quando eu era criança. E o meu pai comprou para mim um telescópio. Eu era pequenininho, eu tinha uns 6 anos. E o telescópio era muito bom e dava para ver a lua e tudo mais, e eu adorava isso. Só que só dava para ver a lua de noite. Então, de dia, eu gostava de ficar vendo os vizinhos. Eu morava no alto a minha casa era num lugar muito alto, e eu conseguia ver a cidade inteira. E com o telescópio eu ficava vendo, sei lá, os varais e tudo mais, e as pessoas não faziam ideia de que isso estava acontecendo. Eu era criança, eu não faço isso mais hoje, mas, eh, isso serve um pouco para mostrar como que cuidar da sua privacidade é, na verdade, muito difícil. E a comunidade LGBT, ela ensina isso, porque quando você é uma pessoa LGBT, falar de si mesmo pode ser muito perigoso. Os depoimentos que eu coleto, que outros autores coletaram e que eu sistematizo nesse meu artigo, mostram, na verdade, que toda vez que você, enquanto uma pessoa LGBT, conhece outra pessoa, você faz cálculos, você racionaliza o quanto que eu posso mostrar da minha privacidade, o que que essa pessoa sabe sobre mim, o quanto que eu posso mostrar e o quanto que eu devo mostrar e o quanto que é importante para mim mostrar. Porque uma parte importante da comunidade LGBT é justamente o orgulho. Mostrar a si mesmo pode ser uma fonte de orgulho, mas também pode ser uma fonte de risco.
E esses riscos, eles são calculados o tempo todo. É muito comum, por exemplo, que partes de uma família saibam que uma pessoa pertence à comunidade LGBT e outras partes não. Ou que isso seja do conhecimento do mundo inteiro, menos da própria casa, que deveria ser o lugar, quando você pensa de forma abstratamente mais restrito e mais privado. Isso tudo eu estou tentando fazer uma síntese para defender que o direito à privacidade ele tem que ser repensado nos seguintes termos. Eu vou voltar na história nas histórias que eu contei no início. Privacidade não é só o direito a ser deixado só. Privacidade é a construção coletiva que permite a uma pessoa se mostrar da forma que ela mais deseja e que ela mais se sente confortável. E eu acho que isso é bastante evidenciado pelos discursos que eu coleto e que eu transcrevo no artigo. É uma atividade de risco, sim, mas é uma atividade de risco que não é realizada individualmente, que é realizada coletivamente. Cada vez que eu me mostro tendo uma expectativa de que algo vai acontecer, mas eu me mostro também cheio de dúvidas. E essas dúvidas, elas podem ser mais ou menos apocalípticas. Você descobrir algo um segredo sobre uma pessoa é algo ruim. Para a pessoa que tem o segredo revelado, obviamente. Mas pode ser pior quando você faz parte de uma população que é oprimida. Então, o que eu quero pensar a partir dessa teoria LGBT da privacidade é como que nós fazemos com que o direito à privacidade não seja um direito simplesmente individualista, que é o que a gente chama de direitos da primeira dimensão. Vida abstrata, liberdade abstrata, segurança abstrata e privacidade abstrata. A, a, o direito à privacidade ele precisa ser qualificado para tentar entender o quanto que o revelar a si mesmo atinge especificamente diversas pessoas. O caso de R, por exemplo, eu não tive acesso aos autos completos, eles estão em segredo de justiça. O que eu tenho acesso e o que é público foi a sentença, acórdão, que foi dado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. São só essas informações que eu tenho. Mas em nenhum momento dessa sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo refletiu sobre o que aquela pessoa estava trazendo. Refletiu de forma concreta que há um estereótipo racista que faz com que pessoas que utilizam de ações afirmativas fiquem marcadas em diversos ambientes como inferiores. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez nesse caso foi aplicar normas que, olha só, elas são abstratas, elas valem para todo mundo. O concurso público ele é publicizado aqui, ele é publicizado em qualquer ente da federação no Brasil. O direito à informação é um direito da coletividade, realmente, isso existe. O concurso público, em geral, é uma alegria, mas quando você considera essas nuances e essas interseccionalidades, talvez isso não seja tanto assim. E se você quer criar uma sociedade livre, justa, solidária, como diz a Constituição, talvez você precise repensar esses direitos, mesmo esses direitos que são vistos como abstratos, individualistas, a partir de uma ótica coletiva. Quer dizer, como que o direito à privacidade é vivenciado pelo R, que é uma pessoa negra que está marcada e que não consegue oportunidades de trabalho por ter usufruído um direito e uma conquista do movimento negro. Ou como a F é impactada pelo fato de ter um ensaio nu que ela concordou em fazer e que ela ganha dinheiro com isso, mas publicizado para a internet inteira, que é algo que ela não esperava. Então, a minha proposta, e eu estou terminando porque meu tempo está acabando, é pensar justamente como que a gente pode pensar esses direitos a partir de um outro lugar. Isso não exige mudanças legislativas. Na verdade, o que eu trago no meu artigo é que todas as propostas que eu faço para pensar a privacidade já estão na lei.
O que isso exige é que as preocupações interpretativas do sistema de justiça levem em consideração essas posições e levem em consideração um comando que é constitucional de criar uma sociedade livre, justa e solidária. E eu acho que é isso. Foi meio corrido, mas a gente fala um pouco mais nos comentários. Boa, Gabriel. Ótimo, você foi bem. Não, foi muito bacana. Acho que essa entrada contando aí as duas histórias é muito interessante. Eu lembro quando eu li o texto, inicialmente eu falei, o que o Gabriel está querendo com isso? Depois eu entendi e fluiu muito bem. Eu passo a palavra agora a Manu. Manu, 5 a 10 minutos para você fazer comentários, agregar outras coisas. Fica à vontade. Perfeito. Primeiramente, pessoal, muito obrigada ao Gabriel pelo convite, por esse texto maravilhoso que ele me oportunizou a ler. Vou comentar mais sobre isso já já, mas também agradecer ao Instituto Lula, aqui na figura do Jorge, principalmente por esse incentivo à pesquisa no Brasil, pesquisas que têm um potencial de fazer mudança e pesquisas que têm um potencial de fortalecer a nossa democracia. Isso é muito importante. E já passando ao texto do Gabriel e alguns comentários, acho que a primeira coisa que me veio é a importância desse texto mesmo para esse momento que você localiza muito bem, onde novos desafios surgem, onde a gente está tentando entender, né, o que é interesse público, o que é privado, nesse contexto de grande indexação de informações, onde no Google a gente joga o nome da pessoa, a gente tira ali diversas informações, cria um quadro da vida dela, e qual que é o nosso conforto de estar participando ou não disso em uma sociedade que às vezes parece que até obriga que a gente participe, né? Para participar dessa nova dinâmica social, para estar incluso, para participar de relações sociais, para nos comunicarmos. Então, acho que você traz um ponto muito importante, que é quase a criação de camadas para a gente perceber isso e para os olhos da lei, na interpretação de leis que estão sendo reinterpretadas e reanalisadas à luz dos novos tempos, perceberem que não é uma lógica tudo ou nada quando a gente está julgando direitos, que não é uma lógica absoluta, que não é porque a gente tem o princípio da publicidade, que é um princípio absoluto e que não vai considerar uma gama de outros direitos fundamentais e de outros direitos na sua própria interpretação, na sua análise e na ponderação de um caso real, de uma pessoa real que sofreu ali um possível dano por causa dessa invasão da esfera da privacidade. Então, eu só queria trazer de novo essa importância desse trabalho, porque você cutuca feridas que são muito importantes e que precisam ser cutucadas no Brasil hoje, para a gente conseguir debates e argumentos de qualidade e tentar resolver problemas que são muito reais, que estão afetando pessoas no dia a dia. E já deixo também um parabéns e um convite para todo mundo ler o texto do Gabriel, porque é um texto muito gostoso de ler e porque ele fez um negócio que eu achei que foi de uma expertise tremenda, que é usar aquilo que ele propõe na própria construção do texto. Em que sentido? O que ele fez aqui na apresentação. Ele trouxe essa construção de narrativas e essa contagem de narrativas para ilustrar o argumento jurídico e mostrar a relevância daqueles argumentos na construção que ele está fazendo do próprio texto. Então, eu acho que isso foi uma sacada acadêmica, eu diria, muito legal, Gabriel. Parabéns mesmo, porque você mostra exatamente o que você está propondo aqui de fazer diferente. É trazer essa visão da realidade, visão de uma cabeça de outra pessoa que talvez não viva a mesma realidade que a sua, e por causa disso tem diferentes problemas e tudo, e você consegue ilustrar e pintar as implicações dessa situação de uma maneira muito legal, de uma maneira muito fluida nesse texto. É um texto gostoso de ler, e deixo novamente esse convite. Agora, entrando um pouquinho em algumas nuances do texto, e já puxando essa discussão para perguntar para o Gabriel. A gente teve a proteção de dados reconhecida como um direito autônomo, a gente tem toda uma discussão centrada nisso, inclusive algumas perspectivas de que a proteção de dados seria mais fácil de ser procedimentalizada e, portanto, controlada de alguma forma, do que a privacidade, que entra nessa lógica que você falou, como que tem esse caráter do individual, de eu entender do fluxo de informações, com quem eu quero compartilhar o quê e em qual momento. E aí eu queria tentar entender com você, nessa proposta que você faz, dessa privacidade que tenha em vista públicos subalternos e que tenha em vista essa perspectiva do público LGBT, em um caso prático, que chegue na justiça, por exemplo, o que você pensa que são meios de procedimentalização desse tipo de caso, para não parecer também algo que é muito difícil, né? Como que o juiz entra naquela cabeça, entende um potencial de dano? Eu acho que esses são desafios que a gente tem. E eu queria saber um pouquinho da sua perspectiva, que eu achei que foi bem construído no texto, e que também, até uma coisa para a gente pensar em conjunto. Muitas das situações que você trouxe, que os LGBTs estariam
vulneráveis tecnicamente são situações da esfera privada e que talvez não se aplique, inclusive, à LGPD, por causa, quando a gente olha ali, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei que a gente tem desde 2018 aqui no Brasil, mas quando a gente olha ali o artigo 4º, inciso 1º, a gente vê uma hipótese de exceção de aplicação da LGPD, que é o quê? Quando estamos falando de tratamentos, ou seja, quando a gente utiliza um dado pessoal, quando a gente é uma pessoa natural e está utilizando esses dados para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, uma reflexão no seu texto, que eu pensei que poderia se encaixar, de por que é importante trazer essa privacidade de novo e falar da importância disso. Porque talvez a gente tenha essas situações mais particulares, que esse interesse econômico não está claro e que a LGPD, de fato, não vai conseguir abraçar. E aí, como que a gente traz uma perspectiva de proteção para os indivíduos que caem nesse limbo que eu acho que você aponta em algumas das situações que você ilustra? Então, te dando aqui uma provocação para a gente pensar junto dessas lacunas, talvez, que a LGPD traga e que a sua proposta conceitual e contextual possa, talvez, trazer uma maior segurança justamente para os públicos que merecem e devem ser protegidos. Passando para mais alguns pontos aqui, o seu texto, Gabriel, me acendeu muitas coisas, me deu muito gostoso mesmo, me trouxe muitas ideias. Uma coisa que eu achei muito interessante da ponderação que você faz, dos casos R, né, da questão do concurso público e tudo, e do caso F, foi também entrar um pouquinho na cabeça do julgador, essa questão que você traz de não há estigma em passar no concurso público, a outra questão que você traz da vulnerabilidade específica da mulher, que tem essa foto e essa imagem íntima divulgada. E aí eu também gostaria de fazer essa provocação. Quando você traz essa ideia, né, de que esse direito deve ser formado por diversos públicos que estão vivendo esse direito, que estão aplicando ele na prática, o que você acha que poderiam ser boas medidas e boas práticas para esse julgador que está aqui na ponta e que às vezes não conhece essa realidade, não está vivendo de fato na vida da pessoa? O que poderiam ser boas práticas que você consegue conjecturar, por exemplo, te fazendo essa provocação novamente? O que faz sentido e como que a gente chega mais perto desse arcabouço teórico que você propõe, né? Como que a gente, de fato, abre a cabeça nesse sentido e permite maior diálogo dessas novas perspectivas e dessas diferentes perspectivas e realidades que, às vezes, não combinam com esses julgadores. E aí eu já trago a provocação que eu acho que a própria democratização de quem está ocupando esses espaços, né? Quem são os nossos juízes? Quem são essas pessoas e como que a gente balanceia essa perspectiva da neutralidade que você traz muito bem e de uma talvez até impossibilidade de neutralidade, percebendo a realidade, percebendo que a gente está ali fazendo decisões, que a gente tem que entender a vida de outras pessoas que estão passando por problemas. Um outro caso que me acendeu, você fala muito sobre essa questão de novos desafios, de novas tecnologias e do que é a indexação da informação. Indexação, ou seja, a gente junta toda aquela informação de uma forma que eu posso ir ali no meu buscador, pesquisar o nome de alguém e ter uma série de informações. Tem um caso muito interessante nos Estados Unidos, da Suprema Corte, que foi algo parecido. O que aconteceu? Criaram uma grande base de dados, onde, anteriormente, o FBI ele tinha que fazer uma requisição específica para cada órgão para conseguir os documentos que ele queria. E aí foi criada uma grande base de dados, onde, tecnicamente, ele poderia fazer uma requisição e conseguir documentos de diferentes repartições. E aí isso chegou na Suprema Corte nessa discussão muito parecida com o que você propõe em um dos pontos do trabalho, que é o que a indexação causa, né? O que a gente juntar tudo causa. Maior risco e maior vulnerabilidade, tecnicamente, porque é muito mais fácil o acesso ali a esse grupo de informações que antes estavam até, de certa forma, mais protegidas por estarem espalhadas, né? Então, o que a Suprema Corte decidiu é que, mesmo que houvesse essa base de dados centralizada, teria que ser feito um pedido para cada uma das repartições e assim você ia autorizando um acesso progressivo para garantir um pouquinho mais de segurança nesse controle de informações. Eu acho que você também fala um pouco disso no artigo, né? Essa reflexão de como que a gente cria mecanismos onde a gente não vai voltar ao que a gente era antes. Agora o computador está aqui, a internet está aqui, mas como que a gente cria mecanismos que possam ter a segurança dessas pessoas, das pessoas envolvidas, como uma prioridade e, mais que isso, perceber públicos vulneráveis necessitando de uma segurança maior, de uma atenção maior na construção das próprias tecnologias que a gente está tendo. Então, isso me fez refletir bastante. Outra perspectiva bacana, eu sinto que você criou realmente um arcabouço teórico para falar de privacidade, para dar uma nova visão para a privacidade no Brasil, e isso é super positivo. E aí, de fazer o convite para dialogar com uma autora que chama Hannah Boyd. Ela criou um negócio que chama
um arcabouço teórico também chamado privacidade em rede. E aí eu achei até engraçado que no seu artigo surge, né, a perspectiva da privacidade como uma rede, de que não é tudo ou nada, mas que depende com quem você se relaciona, depende do contexto da relação, do momento que você está, daquilo que você quer ou não revelar em diferentes situações, momentos e pessoas. E aí a Hannah Boyd traz essa perspectiva pensando em crianças e adolescentes. Ela tem um artigo interessante para pensar como crianças e adolescentes negociam a privacidade em diferentes contextos e o que ela traz por trás disso. Que para pensar em privacidade é importante pensar em mecanismos de privacidade. Ou seja, já que eu quero negociar minha privacidade de uma forma diferente nos diferentes contextos que eu vivo, eu preciso ter controle para fazer isso. Eu preciso ter mecanismos que me permitam fazer isso. E isso implica numa responsabilidade na forma como a gente está construindo as nossas tecnologias e no tipo de controle que a gente dá para o usuário. E até em controles que sejam tanto preventivos, ou seja, eu poder controlar antes de antemão ali quem está recebendo esse acesso à informação, como que eu estou divulgando as minhas informações, mas que também sejam reativos e eficientes. Ou seja, se algo foge do meu controle, foge do meu fluxo, eu poder ter uma resposta, eu poder ter realmente um contato com um contato e uma resposta que seja eficiente para me salvaguardar, para me proteger. Então, eu te daria talvez essa provocação de um próximo passo legal poderia ser pensar, tá, certo, mas que tipo de mecanismos podem ser adotados para que isso ocorra? Queria fechar aqui os comentários de novo, agradecendo o Gabriel, falando que esse texto é uma baita contribuição para o cenário brasileiro, para as discussões que a gente está tendo hoje, inclusive várias discussões no STF estão discutindo essa questão, interesse público, até onde vai a privacidade, até onde vai o público, e eu acho que tem muito a contribuir, na verdade, não só com a academia, mas com diversos tipos de debates que a gente está tendo no Brasil hoje. Obrigada novamente, pessoal, e parabéns de novo, Gabriel, pelo texto brilhante. Obrigado, Manu. Excelente. Gostei muito das suas provocações aí. Gabriel, você tem um trabalho aí. Vamos lá. Responde a Manu as coisas aí que ela colocou, que são muito interessantes. Primeiro vou agradecer de novo a Manu, e eu vou agradecer não só por ela ter vindo, mas a Manu é minha amiga e foi a Manu que começou a me fazer pensar sobre essas questões. Eu não estava na minha agenda de pesquisa, mas de conhecê-la e de conversar com ela, eu tive vários desses insights, e aí quando surgiu essa oportunidade, eu pensei, não, vai ter que ser a Manu, porque é com a Manu que eu converso dessas coisas. E obrigado mesmo por tudo. Sobre o direito à proteção de dados, para tentar dar um panorama mais geral, às vezes quem está assistindo não tem um conhecimento tão amplo de como está sendo esse debate. Eu falei que o direito à privacidade foi criado sobre bases individualistas. Só que com o crescimento da sociedade de informação, com a criação desses grandes bancos de dados, antes até do computador, por exemplo, grandes bancos de dados públicos, repositórios de informação, viu-se que havia necessidade de pensar um pouco como que esses dados que são coletados o tempo inteiro vão ser processados e vão ser utilizados para dentro da sociedade em geral. E aí criou-se a ideia de que haveria, e essa ideia não é exatamente consensual, né? Mas, enfim, de que haveria esse direito à privacidade, que é individual e tudo mais, e haveria um direito que tem um caráter mais difuso, que é esse direito à proteção de dados, que foi, inclusive, normatizado recentemente com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, mas também como emenda constitucional que acrescentou aquele artigo 5º, que eu falei mais cedo, o direito à proteção de dados. E isso, na verdade, era uma angústia minha, sobre como que eu vou trabalhar essa noção de direito à privacidade dentro de noções coletivas, difusas, como eu trabalhei, sendo que já existe o direito à proteção de dados. E eu não sabia responder isso. Aí a Manu me deu a resposta na, na fala dela. Na verdade, quando você para pensar na formação histórica do direito à proteção de dados, o direito à proteção de dados geralmente não está tão preocupado com relações do dia a dia, com relações que são de, sei lá, o que eu postei no Facebook sobre alguém. Eles estão. A preocupação da forma como criou-se historicamente esse direito à proteção de dados
tem sido feita e de maneira super legítima, porque é realmente um problema do nosso tempo, sob as bases de o que a gente vai fazer com esse Big Data, o que a gente vai fazer com essas grandes bases de dados. E aí, a Manu chama atenção para a LGPD, justamente porque a LGPD traz um termo nesse artigo 4º, inciso 1º, que é relevante para a nossa discussão, que é o que é privado. A discussão, por exemplo, do caso da F, que é uma discussão de lei Marco Civil da Internet, que é uma lei mais recente que o Código Civil, que é uma lei mais recente que o Código Penal, bem mais recente que o Código Penal, que é muito velho, é justamente isso. Você tem um vocábulo privado, a câmera está aqui, um vocábulo privado que ele é relevante, mas que ele não tem sido discutido dentro das bases mais canônicas do direito à proteção de dados, né? A concepção do direito à proteção de dados está ligada muito mais ao fato de que o fato de ser público ou privado não é tão relevante. Você tem autonomia e você tem uma série de expectativas que não podem ser descumpridas e tudo mais. Então, o que a Manu realmente ressalta e que é importante é que a discussão sobre privacidade também é uma discussão sobre o privado. E isso é muito relevante. Em relação aos juízes, nós temos alguns problemas, na verdade. Nós, primeiro, temos um problema, como a Manu apontou, de origem do Poder Judiciário e do Ministério Público, de grandes órgãos. São concursos públicos muito concorridos e que acabam por reproduzir, muitas vezes, todas essas assimetrias de raça, de origem social, de classe. E e quando você para ver as estatísticas, e o CNJ tem estatísticas sobre isso se sabe, você vê que a classe que julga processos, na verdade, é muito homogênea. Ela é composta por grandes estratos muito específicos da sociedade. E isso pode ser um problema. Quando eu estava na faculdade de Direito, a Manu também teve essa aula, provavelmente. Teoria geral na minha universidade chamava Teoria Geral do Processo. A gente aprendia os princípios gerais do processo, e um dos princípios é imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. E aí, toda vez que vão falar que o juiz tem que ser imparcial, qualquer livro que você abrir de processo, ou processo penal, ou qualquer aula que você for ver de processo ou processo penal, vai falar: mas a imparcialidade não significa neutralidade. O juiz ele é imparcial porque ele está equidistante das partes, mas ele continua sendo um ser humano, então, portanto, ele não é neutro. O que é completamente correto. O problema é que depois dessa frase, você tem um ponto final e você vai para o próximo tópico dos princípios gerais do processo. Quer dizer, o que você faz com essa informação de que juízes não são neutros? Você tem que fazer alguma coisa, já que isso acontece, como que você garante que essa neutralidade não que essa ausência de neutralidade, que é inafastável, não seja um encargo, um fardo excessivo para minorias? E eu acho que eu tentei trazer um pouco essa perspectiva no meu texto, eu espero que de maneira bem-sucedida. Uma segunda fonte importante de que pode impactar as decisões judiciais, mas isso é principalmente nos tribunais superiores, são as audiências públicas. Eu escrevi um artigo, tá no peer review, justamente sobre como que as audiências públicas podem ser uma fonte importante para que pessoas coloquem seus pontos e as suas histórias de vida. E se você olhar, por exemplo, as audiências públicas do Supremo Tribunal Federal, que já foram realizadas, têm várias histórias, e várias histórias muito boas, e várias histórias que podem fazer você refletir sobre como trabalhar os direitos individuais. Em relação à base de dados e o que a gente faz com esse mundo, e como que a gente traz ferramentas. Eu acho que o primeiro passo é sair da ideia de que é tudo ou nada. E você criar ferramentas
que sejam operacionalizáveis e que sejam progressivas. Então, o concurso público do R, realmente, ele não pode ser um segredo. Ninguém quer que um concurso público seja secreto. Isso é voltar para o tempo pré-Constituição. Mas ele precisa estar num buscador? Ou ele pode estar disponível na página da Prefeitura de São Paulo para quem vai buscar aquele concurso específico. Ou o nome dessa pessoa precisa estar no buscador indexado a esse resultado do concurso público. Quer dizer, se você pesquisa o nome de alguém, entre aspas, no Google, você não está querendo saber do concurso público X da Prefeitura de São Paulo. Você está querendo saber da vida da pessoa. Isso é relevante. E a desindexação de um nome não tira a publicidade do concurso público. Tira um estereótipo racista e uma imagem de controle de cima de uma minoria. E isso deve ser colocado para reflexão. Assim, assustador o tanto que você descobre quando você coloca o nome de uma pessoa, entre aspas, no Google. Eu até brinco com a minha mãe tem um nome muito curto e que é composto só de um nome e um sobrenome. Então, ela tem vários homônimos. Então, eu brinco com ela que ela é a única pessoa que tem privacidade, porque como você tem... Eu, por exemplo, tenho 3 sobrenomes, hein? Se você pesquisa meu nome no Google, você vai achar o que eu sou. E isso pode ser um problema, principalmente num contexto em que você cria grandes bases de dados e grandes fontes de indexação. Mas eu acho que é isso, eu acho que são essas as... Legal, legal, Gabriel. Bom, aí no final você acabou tocando um ponto que eu queria que você voltasse, que é, a partir dessa reflexão toda que você fez, considerando a era digital, que novas desigualdades, né, nós vemos surgir, né, e como a gente pode atuar, né, contra essa desigualdade, né, em termos de política pública, em termos de avanço societário. Queria que você comentasse essa, que tem a ver com o nosso ciclo. Sim, eu acho que a era digital, ela cria novas assimetrias, por exemplo, as assimetrias de acesso aos meios de comunicação, mas ela amplifica muitas assimetrias. Então, a gente vê isso, por exemplo, na questão da violência de gênero. A violência de gênero na era digital ganhou, assim, contornos enormes. Você hoje pode destruir a vida de uma mulher divulgando imagens de conteúdo sexual não consentidas na internet, né? Então, você amplifica muito as desigualdades. O que você faz para resolver isso? Em primeiro lugar, você tem que amplificar a voz dessas pessoas e descobrir o que elas querem, o que elas precisam. Isso se faz colocando essas pautas dentro do orçamento e dentro da estrutura do Estado. No caso da população LGBT, por exemplo, nós tivemos avanços enormes em termos de criação de estrutura estatais a partir dos anos 2000 e que foram, nos últimos tempos, desmontadas de diversas maneiras. Então, eu acho que um primeiro ponto importante é amplificar as vozes dessas pessoas para elas estarem no orçamento, para elas estarem nas esferas decisórias e para elas estarem nos órgãos de poder. Isso é um primeiro ponto que é essencial e central. O segundo ponto tem a ver um pouco com a minha profissão. Enfim, eu me formei, eu tenho registro na Ordem dos Advogados, então, portanto, eu sou um advogado, mas eu sou principalmente um pesquisador. E eu vejo como que a pesquisa em direito, ela pode influenciar dentro das dinâmicas legislativas e judiciais existentes. Então, é importante, do ponto de vista das políticas públicas, nós criarmos um ambiente favorável para que pesquisadoras e pesquisadores desenvolvam pesquisas em diversas áreas, não só na área do direito, não só na área das ciências humanas e sociais, mas também, por exemplo, na área de ciência da computação, como que o debate sobre racismo algoritmo está sendo muito bem feito por diversas pessoas
que não têm uma formação formal na área das ciências humanas e sociais. Então, você criar oportunidades de pesquisa e inovação nessa área, saindo um pouco da abstração de que o desenvolvimento ele se faz quando todo mundo vai bem, todo mundo é muita gente. Então, a gente tem que pensar, todo mundo vai bem quem? Sair um pouco dessas abstrações, né? E eu acredito que essa oportunidade, por exemplo, que o Instituto Lula me deu, é uma oportunidade de impactar o debate público sobre como melhorar a vida de todo mundo e como fazer de todo mundo quem? Das pessoas que são oprimidas sistematicamente na sociedade, enfim, não só a população LGBT, como minorias raciais e étnicas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas da classe trabalhadora e por aí vai. Obrigado, Gabriel. Ótimo. Só queria dizer para você o seguinte: dentro desse conjunto de artigos, né, e de webinários, nós tivemos um do Ezio, que ele trata da questão dos algoritmos, entendeu? E de como isso impacta, né? Ele estava preocupado mais com o mercado de trabalho, mas ele vai mostrar o impacto dos algoritmos na vida, né, do trabalho, né? Teve um outro trabalho também que lida com as plataformas e como isso também está influenciando, né? Então, tem toda essa preocupação, né, ampla, e eu acho que quem puder nos acompanhar, né, no ciclo vai ter vários momentos onde essa nova era digital ela está aí, né? Ela aparece e a gente está com a preocupação e temos uma reflexão muito interessante do nosso grupo de pesquisadores que, que nos prestigiaram, né, com o trabalho no edital, né, em 2021 e que agora nós estamos nesse seminário. Bom, estamos chegando ao final, né? Nosso tempo aqui. Se algum de vocês querem falar mais alguma coisa, quer falar alguma coisa, Manu? Só para fechar? Quer, Manu? Dar um alô, finalzinho? Acho que só destacar uma relevância da pesquisa do Gabriel, porque me parece uma pesquisa que é programática para pensar novos meios de pensar tecnologia, pensando em situações e públicos mais vulneráveis. Eu acho que isso talvez gere a reflexão de que tipo de Brasil que a gente quer, e de que tipo de Brasil tecnológico que a gente quer, e como que a gente constrói isso com a maior participação de pessoas possíveis para construir novas tecnologias, para entender que tecnologias vêm para a gente. Acho que essa seria uma reflexão que me veio no texto do Gabriel. Ele é programático, ele está pensando em futuros, ele está pensando em Brasil diferentes. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Muito bem, Manu. Muito bem. Gabriel, quer dar um alô final? Eu queria só agradecer a você, Jorge, que foi atencioso. A gente passou vários meses nesse trabalho. O Jorge sempre foi muito atencioso e agradecer toda a equipe do Instituto Lula pela oportunidade. É isso. Bom, então vamos ao fechamento aqui. Então, estamos finalizando mais um webinário do ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Quero agradecer, né, a Emanuele, a Manu, pela ótima interlocução e contribuição à nossa discussão. Quero também agradecer ao Gabriel pelo esforço, né, de tão curto espaço de tempo, né, ter nos trazido essa rica contribuição ao Instituto Lula e ao Brasil. Acho que vou mencionar que é né? E por fim, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando até agora e convido a continuar nos assistindo e prestigiando nos próximos webinários do Instituto Lula. Queria dizer que aqui eu levantei, né, que há vários momentos que são embrincados, né, os assuntos entre os vários webinários, né? Então, muito obrigado a todos e todas. Estamos encerrando.